ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz com... Bem, meu nome é Darleia da Costa Maia, e eu milito no Centro Espírita Luz e Caridade há 38 anos. Quando eu cheguei lá, aliás, diante desses relatos que eu ouvi agora, que muito me emocionaram, né? É difícil a gente não se emocionar, porque automaticamente a gente vai lá para trás e a gente começa a recordar as coisas, da vontade mesmo de chorar de emoção. Mas diante dos relatos que eu acabei de escutar, inclusive alguns eu desconhecia, estou cobrando a seu Hélio que ele escreva tudo que ele não pôde falar, porque tudo foi muito importante. Eu acho que quando eu cheguei, já encontrei tudo pronto. Já encontrei a estrada sem os pedregulhos, porque eles fizeram o trabalho, né, principal e o trabalho mais difícil. Então, com relação ao movimento espírita do município, tem pouquinho tempo que eu comecei a me conscientizar de realmente o que era unificação. Porque antes, quando eu na minha casa, que assisti várias reuniões com Eurípides Gomes de Pinho, Dr. Varjano, seu Maxi, seu Sanjuja, seu Nicanor e todos os outros, né? Eu assistia tudo aquilo, não entendia muito bem. Mas, de alguma forma, eu ficava assim deslumbrada de ver o entusiasmo daquelas pessoas, a alegria como que comentavam as coisas, né? E o que me chamava muito a atenção era a pobreza, a miséria de cada um, as dificuldades financeiras que eles viviam, mas parecia coisa que eles não levavam, e não levavam mesmo em conta tudo aquilo. Então, uma vez, meu tio Eurípides, né, que aliás ele está em todas aqui, que eu pedi Eurípides, mas como o senhor foi importante no movimento espírita, né, de Magé, então uma vez ele sentou e ele cruzou as pernas. De repente ele descruzou e disse assim: epa, não posso mostrar muito os meus pés. E aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque em cima da alpercata, como é que era o nome daquele sapato? Que embaixo era lona e em cima era pano. Alpercata. Então, ele usava muito aquele tipo de sapato porque trazia vários cravos e calos nos pés. Mas só que aquele dia ele não pôde cruzar porque a sola era um buraco só tinha em cima. E ele me disse: minha cocadinha não tem saída, porque ele fazia cocada para sobreviver. Então eu não estou podendo comprar outro, tenho que esconder, porque o pé estava praticamente no chão. E a alegria com que estavam falando sobre o movimento espírita, a alegria de terem conseguido visitar a casa tal, porque fulano falou bem, porque já conseguimos isso. E essas dificuldades financeiras não eram levadas em consideração. Andavam a pé, tinha Eurípides, né? Saía de Santo Aleixo para ir a Magé, numa boa, a pé, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, que aliás, acho que naquela época era um ônibus só
que quebrava toda hora, andava um pouquinho, quebrava toda hora, andava um pouquinho, então era preferível ir a pé do que pegar o ônibus. Então, diante disso tudo, eu já encontrei tudo pronto, como eu já disse. E o movimento espírita eu comecei a tomar consciência foi em 1986, quando foi fundado o CRE, que hoje é seu, mas que era CRE, né? Era Conselho Regional Espírita, e hoje é Conselho Espírita de Unificação. Aí eu comecei a tomar parte assim intensamente, fazendo parte de diretoria, sempre fui secretária e ficava deslumbrada de ver aquilo. Então vários nomes passaram pela União Municipal Espírita de Magé, a princípio, depois foi CRE e depois teve URI, foi transformado em URI, de URI, URI, depois CRE e agora SEU. E esses nomes todos que foram lembrados, muito bem lembrados, e que a gente quer pedir a Deus que eles sejam recompensados por tanta coisa boa que fizeram no nosso município. E nós não podemos esquecer daquele grande trabalhador aqui, Álvaro Arlindo, que grandes coisas ele fez também aqui em benefício do nosso movimento, que hoje acho que ainda vive, está em Uberaba, ainda vive, né? Ele está em Uberaba. Então, o movimento espírita em relação ao que era, e hoje quando eu vejo uma reunião dessa, do seu, com mais de 40 pessoas, eu dou uma olhada lá para trás, que muitas vezes nós tivemos que fechar a porta porque não tinha aparecido ninguém, então não ia ninguém, então vamos embora, 2 pessoas a gente tinha que ir embora, vamos marcar outra, era Toninho, que foi o fundador do CRE Magé, outra pessoa, eu, a gente ia embora, né? Mas hoje a gente vê essa beleza e esse progresso. E com relação à Casa Espírita, quando eu cheguei no Luz e Caridade há 38 anos atrás, né? E encontrei Hélio de Paula, né? Quando eu cheguei, ele já estava, ele que implantou o estudo no Luz e Caridade. E ele é fiel a Kardec, fiel até debaixo d'água. Livro dos Espíritos falou e está falado. Era estudado, comentado e a gente aprendia o Livro dos Espíritos, né? Eu, como professora, o que eu senti falta na casa, e eu perguntava, onde estão as crianças? Onde estão os jovens? E aquilo me incomodava. Onde estão as crianças? Aí o que aconteceu? Ele disse assim, tem que começar. Se não começar, as crianças não vão aparecer. Aí a filha dele, Dária, ela começou a frequentar, foi a primeira que frequentou a aula de Evangelho do Luz e Caridade. 1 ano, só ela. E eu preparava a aula de Evangelho só para ela. E ela sem desistir, eu também não desistia. E ele dizia, tem que começar porque vai chegar. De repente, as crianças começaram a aparecer. Apareceram tantas e tantas crianças que a casa não é aquela hoje. A casa era pequenininha, tem a foto lá, aí começou a não dar, porque sentavam 3 em cada carteira. Lembram aquela carteira que sentavam 2 de abrir e de fechar? Que as escolas em Magé, quando elas estavam velhas, e mandavam para o Luz e Caridade para aproveitar, porque o Luz e Caridade não tinha dinheiro para comprar. Então era tudo velho, que a escola não queria, a pessoa estava com a cadeira dando cupim em casa, mandava para o Luz e Caridade. E estava o armário caindo aos pedaços, aí eu vou mandar para lá, era tudo velho, né? E a casinha velha também. E aí a evangelização, olha, começou, né? E com a ajuda que nós não podemos esquecer, né?
pedagógica de Maria José Figueiredo. Hoje é uma velhinha que está com 95 anos, viva, está lá na Barbuda precisando da nossa visita, do nosso carinho, e daqui a pouco ela já vai dar adeus para a gente e vai para o mundo espiritual. Então ela, né, é que fazia aquela parte de orientação. O que fazia? Porque eu não tinha noção, eu fui católica, minha vida toda de adolescente foi no catolicismo. Eu era líder lá na igreja católica, preparava as quermesses, as festas de rua, aquilo tudo. Eu fui filha de Maria, casada era noiva de Jesus, com a fita vermelha. De repente eu fui para o espiritismo, né, e fazia força para não fazer o sinal da cruz, fazia força, porque de repente eu tinha vontade de fazer o sinal da cruz dentro do centro espírita. Então, voltada para a criança, eu me preocupei com a criança e com o jovem. Aí começou tudo, né? Começou e a casa foi crescendo, os estudos foram melhorando, os adeptos foram chegando e a casa foi, e depois a parte material começou a chegar. De repente aparecia lá alguém, né, de mão no bolso, todo frajola. Cadê o diretor? Quem é que é o presidente aí? Vim fazer uma doação. Doação, eu tenho muito dinheiro e quero ajudar uma instituição. De repente, eu me simpatizei com este lugar e vim aqui deixar uma doação. Aí deixava o cheque, vou mandar 1000 tijolos, vou mandar cimento. Aí foi assim, foi aparecendo e a casa foi crescendo. E depois eu me apaixonei pela mocidade, né, que eu gosto sempre da criança, sempre gostei de lidar com crianças e jovens, e surgiu a mocidade lá na década de 70 mais ou menos. Mas eram assim, jovens, casados, mas eram os mais jovens da casa. Aí a gente se reunia todo domingo às 3 horas para começar a reunião, era assim, em volta da mesa, né? E começamos então a mocidade. E as coisas foram melhorando, graças a Deus, espiritualmente e materialmente. E estamos aí, até hoje, né, vivenciando há 150 anos de espiritismo. Muito obrigada. Vamos caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas.